Olá, meus irmãos. Estamos aqui para juntos estudarmos a lição da IBB dessa semana, cujo título é Instruam-se uns aos outros. Temos agora a oportunidade de fazermos por esta ferramenta o vídeo, porque estamos momentaneamente afastados devido à crise provocada pelo coronavírus. É uma honra para mim poder participar deste primeiro vídeo trazendo essa reflexão, esta lição para nós em dias tão difíceis. E instruir uns aos outros é uma missão que Deus nos deu. Temos estudado há vários domingos, há várias semanas sobre a questão de fazer discípulos. Instruir é isso, fazer discípulos, nada mais que isso. E vamos ver como o autor dessa lição nos ensina a fazer isso da melhor forma. Ele destaca 3 pontos para podermos pensar. A questão de aprender e crescer é o primeiro ponto. O segundo ponto da nossa lição trata das barreiras do ensino, as barreiras do conhecimento, as barreiras que nós mesmos colocamos a essa prática da instrução mútua. E, no ponto 3, a qualificação daquele que ensina. Nós vamos dar sequência a esse estudo baseado nesses 3 pontos. O texto que temos como base se encontra em Colossenses 3,16. E ele nos diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Um texto muito inspirador, que nos convida e nos desafia a instruir uns aos outros. Vamos pedir a Deus a bênção para que Ele ilumine as nossas mentes, abra os nossos ouvidos e o nosso coração. Pai eterno, eu te peço isso agora, neste momento, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que essa lição seja um marco em nossas vidas, mudando nosso comportamento, mudando tudo aquilo que o Senhor quer aperfeiçoar em nós. Peço que o Senhor nos abençoe nesse estudo de hoje. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Queridos, então vamos ao estudo. O primeiro ponto da nossa lição diz que aprender e crescer andam juntos. E nós temos visto isso ricamente no nosso cotidiano, observando o crescimento das crianças, observando o desenvolvimento dos nossos queridos, olhando, avaliando, nós vemos o crescimento visivelmente diante de nós. Aqueles que se dedicam ao estudo crescem, prosperam, conseguem superar grandes desafios. Temos visto isso na vida de alguns jovens na nossa igreja, que outrora eram meninos que ficavam correndo no corredor. Hoje são engenheiros, são médicos, são psicólogos, porque se dedicaram ao estudo, se dedicaram ao conhecimento. O nosso texto nos remete a um tipo de conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus. E este também é visível na vida dos nossos irmãos. Nós devemos aprender a aprender. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, nós devemos entender que aprender é um privilégio. Deus nos deu esse privilégio, nos dotando
com vários sentidos. Aprendemos do gosto da laranja quando provamos, através do sentido gustativo, da gustação. Aprendemos a fruir o belo olhando. Vemos as obras de artes, as obras visuais, fotografias. Vemos também a grande arte, que é a arte de Deus, o mundo que Ele fez. Quanta beleza nós podemos ver, perceber e com ela aprender. Então, os nossos sentidos estão muito envolvidos com a arte de aprender. Devemos estar atentos, com ouvidos atentos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós entendemos que aprender é um privilégio, nós devemos aproveitar daquilo que o próprio Deus deixou para nós. Irmãos, onde podemos andar com eles e aprender com eles. A sua palavra, que nunca deve ser deixada para trás. Eu ouvi uma frase uma vez que diz que nós devemos nos apegar à palavra, porque esta palavra pode nos afastar do pecado. Mas devemos ter o cuidado, porque o pecado pode nos afastar da palavra. Queridos, apeguem-se à palavra de Deus. Apeguem-se a quem vive a palavra de Deus. Cheguem perto, aprendam uns com os outros, para que você possa compartilhar do seu conhecimento da palavra, da sua fé, com quem ainda não tem a palavra de Deus. É só fazer esse caminho pode ser feito paralelamente. O tempo que você aprende, você também ensina. O tempo que você ensina, você também aprende. Então devemos desfrutar desse privilégio que é aprender. A Bíblia nos mostra muito desse tipo de ensino, desse tipo de aprendizagem. O autor da nossa lição destaca o livro de Provérbios como uma fonte inesgotável de sabedoria. O famoso convite de Jesus, aprendei de mim. Você chegando perto da palavra de Deus, se aproximando, se dedicando ao estudo da palavra, você está aprendendo de Jesus. E como nós somos imitadores de Cristo, aqueles que andarão conosco também aprenderão conosco e serão abençoados pela instrução que nós desenvolvemos através da palavra. São muitas as experiências que nós podemos destacar nas Escrituras. E o nosso autor nos mostra isso. Dê uma olhada em todas elas, de como era o ensino no ministério do apóstolo Paulo, descrito em Colossenses 1:28. Observe, leia com atenção e daí retire lições para que você possa compartilhar também com outros. O segundo ponto da nossa lição, instruam-se uns aos outros, tem a ver com as barreiras que se colocam diante de nós para o aprendizado. Essas barreiras dificultam o nosso aprendizado e assim também dificultam o compartilhar daquilo que aprendemos. Devemos estar atentos a essas barreiras e corrigi-las, para que, através da correção dessas barreiras, nós nos sintamos capacitados para ministrar aos outros. Capacidade que vem do Espírito Santo de Deus, mas que depende da busca que nós empreendemos em direção ao Espírito Santo de Deus, em direção à palavra de Deus. Uma das barreiras que o nosso autor destaca
aqui é o orgulho intelectual. Tem gente que pensa que sabe tudo. Ele não precisa de aprender mais. Essa é a primeira barreira para o aprendizado e para o crescimento no conhecimento. Se você se sente assim, querido, pense bem. Volte um pouco atrás. Até porque a instrução da palavra de Deus, ela não requer muito conhecimento. Conhecimento dos homens, o conhecimento escolar, o conhecimento enciclopédico, aquele que nós aprendemos na escola. A palavra de Deus, hoje, até aquele que não lê, não enxerga, pode usufruir do conhecimento da palavra de Deus, ouvindo. Tem vários irmãos que empreenderam esse esforço, várias empresas desenvolveram a gravação da Bíblia. E você pode fazer isso facilmente. Achar isso na internet, é uma pesquisa muito simples, você achar a Bíblia falada. Então, o conhecimento enciclopédico não é tão fundamental no ensino da palavra de Deus. O que é fundamental no ensino da palavra de Deus é você confiar que a palavra de Deus detém todo o conhecimento. Então, aquele que tem o orgulho intelectual, deixe o seu orgulho, volte-se à palavra, olhe para a palavra de Deus, tenta apreender dela tudo o que ela diz. Soletre a palavra de Deus. Tem um grande filósofo alemão chamado Nietzsche, que ele diz que a filosofia dele tem que ser lida de forma soletrada, letra por letra. Ora, se um filósofo pode dizer isso, imagina a palavra de Deus. Quando você olhar para a palavra de Deus, soletre. Aproveite cada frase, cada versinho. Deixe o orgulho intelectual de lado. A segunda barreira, e aqui nós temos tanto o fator metafórico, como também o fator verdadeiro, né? A palavra de Deus destaca aqui o nosso autor sobre o vinho. Na cultura que Paulo estava se referindo, aos Colossenses, eles tinham uma prática muito comum de embriagar-se, para que dali eles pudessem prestar culto, era uma espécie de culto à embriaguez, e através da embriaguez, eles também poderiam criar arte, criar conhecimento e distribuir e vivenciar esse conhecimento nas formas de orgias e depravações. Era uma prática comum. Então, o que podemos chamar a atenção para esse detalhe é esse detalhe metafórico do vinho como fonte de liberar-se ao conhecimento. Nós que podemos estudar a história da música, nós vimos que muitos músicos produziram pelo efeito de álcool e drogas. É o chamado período psicodélico da música. Muitas bandas, muitos cantores divulgaram que a grande inspiração que eles tinham para fazer as suas canções era as drogas, as bebidas, o vinho. Então, querido, quando você estuda a palavra de Deus, você é desafiado a manter a sanidade, a manter o espírito alerta. O vinho,
ele faz justamente o contrário. Ele desacelera as suas percepções. Ele desacelera o seu raciocínio. Além de ser uma desgraça para a humanidade. O álcool é uma desgraça para a humanidade quando consumido sem cuidado. Então, fiquem atentos a isso. Não é através vamos supor, do relaxamento produzido pelo vinho que a gente aprende. Muito pelo contrário. Nós aprendemos quando estamos sóbrios. É quando estamos sóbrios que percebemos quem somos. Lendo a palavra de Deus, ela fala à nossa mente, ao nosso coração e nos desafia a sermos melhores, mais parecidos com Deus. De posse do conhecimento de Deus, nós podemos nos aprimorar e aperfeiçoar o nosso próximo. Então também não se apegue ao orgulho intelectual, não se apegue ao vinho. Outra palavra que o nosso autor destaca é a sensualidade. E aqui também tem muito a ver com a questão da sedução. Através dessa sedução das palavras, do belo discurso, nós podemos também criar barreiras ao entendimento. Muitos acham que a arte do bem falar, a retórica, é o que ensina. Esse era o pensamento de um grupo filosófico da Grécia. Eram os sofistas. Eles acreditavam que pela arte da retórica, da sedução, eles conseguiam convencer alguém de uma verdade. Nós sabemos, porquanto, que não existe uma verdade. Nós sabemos que existe a verdade. E a verdade é Jesus. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a sedução também pode ser uma barreira para o nosso ensino e até mesmo para a nossa instrução uns aos outros. Nós achamos que por falar bem, nós vamos ensinar melhor. Não, queridos. Na palavra de Deus não é assim. Você pode falar bem e você vai comunicar melhor a palavra de Deus. Mas se você confiar somente na sua capacidade de sedução do ouvinte, de argumentação, você vai criar mais uma barreira à instrução mútua, ao conhecimento mútuo. Nesse segundo ponto da nossa lição de domingo, eu quero que você pense sobre isso, afastando as barreiras que impedem o conhecimento, afastando-se do orgulho intelectual, afastando-se do vinho, que tira a sobriedade, que tira o raciocínio, e afastando-se também da sensualidade, da sedução pelo bem falar, da sedução do conhecimento, da retórica, do bom discurso. Não é o belo discurso que instrui. O que instrui é a palavra de Deus. O discurso da vida vinculada à palavra. É esse tipo de conhecimento que nós nos apegamos. O terceiro ponto que eu quero aqui destacar para vocês são as qualificações daqueles que se propõem a instruir. Existe, e nós acreditamos nisso, no dom que o Espírito Santo dá à igreja. E este distribui a igreja da forma que ele quer, no tempo que ele quer e com os objetivos que ele quer. Não é segredo para ninguém o objetivo principal de Deus para a nossa vida, que é de fazermos discípulos. Então, sabendo disso e firmados nessa missão,
nós temos a maior motivação do mundo, que é obedecer ao Pai. E temos a maior motivação do mundo para buscar qualificações para poder compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas. O Espírito nos dá o dom, nos capacita, mas nós devemos permitir que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. Quando nós deixamos que a palavra de Deus seja abundante na nossa vida, nós fazemos isso. Dizemos não ao conhecimento enciclopédico somente, não ao conhecimento pragmático somente, mas nós usamos como base e como motivação principal a palavra de Deus. Então, quais características que nós podemos desenvolver? A primeira que o nosso autor destaca é a disciplina. Crie uma rotina para aprender. Crie uma rotina para ler a palavra de Deus. Hoje em dia nós temos vários métodos de estudo da palavra, vários cronogramas de leituras de versos, temos várias ferramentas na internet, as Bíblias que estão disponíveis para nós já promovem vários planos de leitura da Bíblia. Desenvolva um horário, planeje o seu estudo, regularize a sua vida, arruma um cantinho, seja disciplinado. Assim como você é no seu trabalho, assim como você é com a sua saúde, seja também com a palavra de Deus. Aprenda para poder compartilhar. A disciplina não é só no estudo. A disciplina é no desafio de instruir, de fazer discípulos. Então, enchendo-se da palavra, você vai ter muito conteúdo para poder compartilhar com as pessoas. Então seja disciplinado nisso. Foque no estudo da palavra. Seja perceptivo para que possamos observar o nosso meio. Viva atentamente. Hoje nós temos também uma ferramenta que o autor não colocou aqui, que é uma barreira à instrução mútua e ao conhecimento, que é uma ferramenta que pode ser útil e pode ser também um empecilho, que é o celular. Às vezes a gente está tão ligado no celular que aquilo nos impede de viver aquele momento. Não deixe que ele impeça de você viver o momento. Você vai assistir um show, aí você vai e filma com o celular. Está deixando de viver aquele momento, preocupado com a filmagem. Não. Seja perceptível. Seja perceptivo. Esteja atento aos acontecimentos. Instrua-se com a história, com o jornal, com as notícias. Tudo isso é fonte de conhecimento e é instrumentalidade para você compartilhar a palavra de Deus. Você podendo fazer isso da forma do seu tempo, contemporaneamente. Imagina, agora, em tempos de coronavírus, você chegar para o seu amigo e dizer que você conhece um vírus pior do que o coronavírus, o vírus do pecado, e aí você já começa uma palavra, já começa a instruir a pessoa sobre a sua salvação. Então seja perceptivo, seja apto ao ensino, apto a ser ensinado. É aquela questão do orgulho intelectual. Esteja aberto a aprender com todos. Muitas vezes eu já aprendi com pessoas que são muito menos instruídas culturalmente que eu. Deus reservou aquelas pessoas e delegou aquelas pessoas a missão de me ensinar algumas lições muito caras na minha vida. E eu pude aprender com aquelas pessoas. Eu olhei para aquelas pessoas, elas olharam para mim e deram uma palavra, e aquilo foi como uma flecha no meu coração. Eram pessoas simples,
mas eu estava apto a aprender com elas. Temos muitos exemplos assim na nossa própria igreja. Pessoas simples culturalmente, mas que podem nos instruir, que são gigantes na palavra de Deus, que gastam tempo com a palavra de Deus. Esteja aberto a aprender. Tenha autoridade. Jesus mesmo nos deu autoridade. Ele diz que ele tem toda a autoridade e compartilha conosco, para que nós possamos cumprir a missão de fazer discípulos, de instruirmos uns aos outros. Então, não tenha medo. Tenha autoridade espiritual. Como eu desenvolvo essa autoridade espiritual? Convivendo com o Senhor. Deixando ser corrigido pelo Senhor. Aprendendo com o Senhor. Aprendendo com aqueles que vivem com o Senhor. Busque na palavra de Deus o conhecimento. Ali tem autoridade, não é a sua palavra, não é a sua boa argumentação, o seu bem falar que vai fazer com que o ensino dê autoridade. Hoje, no conhecimento dos homens é assim. Para você desenvolver uma dissertação de mestrado, você tem que fundamentar-se naqueles que estudaram muito sobre aquele assunto. E você cita os grandes autores, porque eles têm autoridade acadêmica. Mas aqui nós estamos falando de outro tipo de autoridade. Autoridade espiritual. Então busque a Deus, em Deus, essa autoridade. Ele já nos deu. Quando eu falo buscar, é conviver com Deus através do estudo da palavra. É ali que se busca autoridade. Ore, peça a Deus antes de instruir. Aliás, que seja a oração o primeiro ato do seu dia. É um ensino que eu pego para mim. Às vezes, eu já viro da cama e já caio de joelhos, pedindo que, com todos aqueles que eu vier a me encontrar durante o dia, eu possa ensinar, eu possa viver a palavra. Faça isso também. Seja prático. Eu tenho muita dificuldade com isso, né? Como eu amo o bom discurso, eu amo a boa palavra, e essa é uma das barreiras que eu mesmo tento superar. Eu amo as artes, mas eu amo mais o meu Senhor. Eu amo mais a missão que Ele me deu. Eu amo Jesus Cristo e quero que todos amem. Então, eu tenho que ser prático nesse ensino. Aqueles que gostam muito de pensar, de curtir ondas no pensamento, como eu, devemos estar atentos a isso. Se você for ministrar a uma pessoa que seja assim também, use a boa palavra. Várias vezes eu tentei falar de Jesus aos meus mestres, aos meus professores. Um deles uma vez se referiu a mim e falou: Rubens, eu estou entendendo o que você está me dizendo, mas eu acho tudo isso uma bobagem. Eu falei com ele na linguagem dele, pedi a autoridade do Senhor, mas ele achou que tudo era bobagem. Então eu fui humilde diante dele e falei: mestre, com todo o respeito que eu tenho ao Senhor, eu não acho que isso é bobagem, mas eu vou continuar orando para que o Espírito de Deus o convença do contrário. Continuamos amigos até hoje. Então, queridos, seja prático no ensino. Mostre, através da vida, como ensinar paciência, sendo paciente. Como ensinar sobre o amor, com atos amorosos. É assim que Deus quer que nós compartilhemos a sua palavra.
Seja analista. Análise é dividir em partes. Então, analise, seja criterioso. Analista é aquele que antes de falar, antes de atribuir a um conhecimento uma verdade, ele faz uma análise crítica. Ele vê se aquilo é verdade mesmo. A lógica tem uma ferramenta ótima para isso. Ela é uma ferramenta para isso. Eu uso muito disso na minha vida acadêmica. Eu estudo muito a linguagem e estudo a lógica como análise da linguagem. Porém, na palavra de Deus, a lógica é insuficiente, porque Deus está muito acima da lógica. A lógica humana não consegue compreender Deus. Então, o que a lógica humana faz? Ela diz que Deus não existe. Deus não pode existir baseado na lógica humana. Mas, use o lado bom. Analise antes, para que depois você possa emitir conhecimento, emitir um valor. Para que nós possamos dar valor a alguma coisa, nós precisamos analisar e criticar, e analisar criticamente uma sentença, um conhecimento, uma ideia. Eu não estou falando de analisar e criticar pessoas, ideias. Você pode ir contra a ideia de um irmão, ao ensino de um irmão. Tanto que a gente pode exortar uns aos outros através das instruções. Mas nós devemos separar o que é ideia e o que é gente. Eu penso diferente de um irmão, mas eu sou igual a ele diante de Deus. Ele é meu irmão, ele merece o meu respeito, assim como a ideia dele também merece. Mas na análise crítica das ideias, a gente deixa as pessoas em outro plano. Então seja crítico nas ideias. Seja crítico com os pregadores. Olhe e vê se confira se aquilo está na palavra de Deus. Isso é ser analista. Isso é estar atento. Seja capaz de falar. É difícil, né? Ainda mais aqui diante das câmeras. Fiz um grande esforço para estar aqui hoje. Quero deixar isso bem claro para vocês. Está sendo bem difícil. Mas eu quero me superar e dar esse primeiro passo. E insistir com você. Supere-se também para podermos instruir uns aos outros. Queridos, vamos às conclusões da nossa aula. O autor conclui com as seguintes frases. Para ensinar é preciso ser. Para ensinar é preciso conhecer. Para ensinar é preciso fazer. Não desvincule esses 3 verbos. Ser, conhecer e fazer. 3 verbos que nos ajudam a instruir uns aos outros. E a segunda conclusão do nosso autor é o seguinte. Agora eu vou ler para você Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Quantas pessoas Deus quer corrigir o caminho através da sua vida? Quantas pessoas você hoje está percebendo que está andando mais para a direita ou mais para a esquerda? E você pode chegar perto dela com a autoridade do Senhor e sugerir o caminho perfeito, que é o Senhor. Aproveite, querido. Instrua uns aos outros. Aprenda com os outros.
Seja instrumento da proclamação do ensino da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, para que assim se multipliquem os discípulos de Jesus por toda a terra. Deus nos abençoe e que essa lição mude e corrija o nosso caminho de discípulo de Jesus Cristo. Até mais.